A paz do Senhor Jesus a todos meus irmãos e irmãs de todo o Brasil. Graças a Deus, meus irmãos? Como foi anunciado no Telegram, como foi anunciado nas outras redes sociais, estamos ao vivo novamente para trazer a vocês um dos mais belos, lindos, maravilhosos, poderosos ensinos. Antemão, vou estar aqui trazendo a vocês uma responsabilidade individual. Qual é ela, pastor Júlio? O teu like. Você vai dar like agora, você vai compartilhar esse vídeo, você vai falar do amor de Deus para outras pessoas, porque nós estamos em tempo dos últimos dias. E, para não ficar de fora do assunto de todo esse conflito geral, nós vamos estar falando hoje sobre um tema muito importante e um tema também um pouco expressivo dentro das igrejas, que é a segunda volta de Jesus Cristo. Eu queria dizer a todos vocês, como estamos ao vivo, pedimos a todos vocês telespectadores para entender acerca de algumas situações que vieram ocorrer na ocorrência do término do ensino. Então, algumas subjeções. Então, eu queria dizer a vocês também, relatar novamente, vai, compartilha e dá um like nesse ensino. Afunda o dedo aí e vamos decolar nessa hora. Irmãos, eu estou muito feliz nessa manhã. É uma manhã de muita vitória, uma manhã de muito amor de Deus, uma manhã onde a comunhão do Espírito Santo se faz presente em nosso meio. Acredito eu que, como estamos vivenciando esses últimos minutos, esses últimos tempo de sofridão, de sofrimento aqui nessa terra e de escravidão também, sabemos nós que o tempo está se esgotando, então esse ensino você não pode perder. Hoje vamos falar sobre a segunda volta de Jesus Cristo. Jesus já veio? Já veio. Veio em carne. Vamos ver agora, depois da sua ascensão, qual é a notícia e como será realizado esse evento, como as nações se reunirão, como acontecerá esse grande evento. Somos 3 minutos ao vivo de ensino. Produtor, quantas pessoas tem ao vivo, por favor? 465 é muito pouca gente. Dá o like e compartilhe agora. Amém? Dê o like e compartilhe. Fizemos de tudo. Já fizemos aplicativos, fizemos Telegram para vocês nunca ficar perdendo nenhum ensino. Mas mesmo assim parece que as pessoas ainda insistem em não querer acompanhar o grande ensino. Mas, como já tem 465 pessoas ao vivo, vamos começar o ensino, porque é de muita valia. Dei o tempo para vocês dar o like e compartilhar. Então, para outras pessoas virem, mas eu não tenho mais tempo, porque o tempo é breve, Jesus está voltando. Aleluia. Igreja, hoje, para o sumário desse ensino, eu queria trazer a introdução. Bom, hoje eu vou falar de um assunto muito delicado. Para ensinar esse ensino aqui, para te dar esse ensino na tua casa, você precisa ter a particularidade do Espírito. Então, é uma coisa que eu tenho, graças a Deus. Deus me deu sabedoria para ensinar. Então eu tenho aqui em mãos toda a revelação do Espírito Santo e também em mãos a palavra do Senhor Jesus. Amém? Então eu queria que você em casa abrisse a Bíblia comigo. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Mateus, capítulo de número 26, versículo de número 64. Mateus, capítulo de número 26, versículo de número 64. Você que está em casa, você não pode perder, né, esses ensinos maravilhosos que só acontece aqui na Igreja Santidade de Arrependimento. Mateus 26, 64. Vamos ler o livro de Mateus, capítulo 26, versículo de número 64. Todos acharam em casa? Pois bem, Mateus 26, 64. Está escrito assim, a palavra de Deus. Respondeu-lhe Jesus: Tu disseste, porém vos digo, que em breve vereis o Filho do Homem assentado à direita. Vamos lá. Assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu.
vocês verão o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Se você olhar esse texto, meus irmãos, tem uma característica aqui que a gente der uma pergunta. Espera aí. Então Jesus vai vir montado no cavalo branco ou ele vai vir sentado? Porque está escrito, vocês vão ver o Filho do Homem assentado e vindo. Então ele vai vir sentado vindo e sentado na onde? Hã? É por isso que precisamos do Espírito Santo para discernir as coisas, né? Bom, esse livro de Mateus, ele fala sobre assentado, né, à direita de Deus. Então ele está sobre a direita. Por que Jesus está à direita? Jesus está à direita porque é bom fazer direito, não é? O que é direito? Advogado. Jesus está à direita. E você, quando faz a faculdade de direito, você é o quê? Advogado. Então Jesus é um advogado, ele está à direita. Lado direito. Então o que é lado direito? Você chega para o seu filho e fala, filho, faz direito. Então Jesus não podia estar à esquerda, ele tinha que estar à direita, porque ele é direito, ele é reto, ele é justo. Ele tem retidão. E quem anda em retidão, faz direito. É só aqui que tem esses ensinos, igreja. Não tem lugar nenhum. Não existe lugar nenhum. Então ele diz, a minha destra é a direita. Por quê? Porque às esquerdas ficam os bodes e os falsos profetas. Direi os que terão à esquerda, malditos, não vos conheço. Então vão separar e jogar no fogo. Então, sabemos que antes de conhecermos e falarmos sobre a segunda vinda, devemos entender que posicionamento está esse ser que vai voltar. Na direita de Deus. Assentado? Sim, assentado aqui num trono, mas vindo. Ou seja, ele vai sair do trono, vai montar no cavalo branco, como diz no livro de Lucas, e vai descer, montado no cavalo branco, esbanhado a sua espada de justiça, cavalgando contra as nações. Então sabemos nós que Jesus está à direita de Deus. E por quê? Porque Davi já dizia, olha, dizer o Senhor ao meu Senhor, assenta-se à minha direita. Então, aqui está totalmente neutralizado o momento de aparecer. Antes da sua volta, ele já está sentado, olha só o texto. Ele está sentado e vindo. Então ele está sentado, é um tempo. Vindo é outro tempo. Então, mas ele já está sentado, pronto para vir. Então, esse é a maior decisão, esse é o maior conflito. Isso que arrepia o nosso corpo e a nossa alma. Por quê? Porque ele está sentado. Mas vai chegar uma hora que ele vai se levantar. E aí ele vai estar vindo. Amém? Então, está predito? Está predito. Essa palavra em Mateus 26 passa depois do período de Mateus 24, aonde traz o período dos princípios das dores, né, trazendo um pouquinho antes da sua vinda. Você pode ver que é Mateus 26, e Mateus 24 já fala um mini, muitos falam que Mateus 24 é um mini apocalipse, e é verdade, né? O do livro de Apocalipse, se você colocar Mateus 24 dentro do livro de Apocalipse, você não vai ver diferença nenhuma. Jesus falando de catástrofe, Jesus falando de destruição, Jesus falando de situações extremas, antecedendo a sua volta, né? Então, está predito? Sim. Não só por Mateus, mas pelos profetas, pelos apóstolos. A sua volta é preeminente. E quando será? Nós vamos acompanhar esse ensino. Vamos acompanhar. Mas antes, como eu sou um homem muito amoroso, o Espírito Santo de mim é muito amoroso e se preocupa com almas, eu vou dar uma saidinha para você sair também do canal e compartilhar o ensino e logo eu voltarei. Olha que legal. Vocês vão ver só isso aqui sozinho. Eu vou ficar um minutinho só para você compartilhar, por pensar nas outras almas, para eles entenderem também o juízo do Senhor e a sua palavra. Então, enquanto eu sair agora, vai lá compartilhar. E deixe o seu like. E comentem. Vai compartilhar agora. Voltei. Já compartilhou? Já deu like? Vamos pensar nas almas, meus irmãos. Desce o dedo no like,
porque agora vai começar o ensino. Então, todas as vezes que eu for fazer o ensino, eu vou fazer esse tipo de comportamento. Por quê? Porque não tem tempo mais de perder alma e sim ganhar. E você em casa pode ser um missionário através do seu joinha e através do seu compartilhamento. Bom, igreja, então, o sumário é predito? É predito essa volta. Essa volta é predita, essa volta já está decretada e não tem ninguém que faça retroceder esse momento. É uma profecia? É uma profecia. A profecia de Jesus chegar na terra foi através de Isaías, dizendo que haveria um tempo onde haveria um libertador de Israel, né? Que seu nome seria Príncipe da Paz, e aconteceu no ventre de Maria. Jesus veio, todo mundo conhece a história. Na ascensão de Jesus Cristo, ele começa a dizer, olha, não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim. Na casa de meu pai há várias moradas, senão eu teria vos dito, vou preparar ainda um lugar. Mas eu estou indo para o céu, vou preparar, e quando tiver tudo preparado, eu descerei até vocês e levarei vocês comigo. Então, essa é a última promessa que Jesus deu antes da sua volta, na segunda volta. Ele também disse em uma das promessas, ficai em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Ou seja, ele está dizendo, olha, vai ter duas promessas. Uma que eu vou voltar, que eu vou preparar um lugar. E a outra que o Espírito Santo vai chegar antes da minha volta para convencer a todos os homens antes que eu venha, porque ele virá para convencer o homem do pecado, do juízo da justiça, e ele testificará de mim, e eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos, enviado pelo Espírito, que testifica do Pai. Então, automaticamente, Jesus foi muito inteligente, ele subiu, mas ele falou, peraí, eu não vou estar com eles por um momento eu não estarei com eles, mas eu estarei com ele todos os dias através do meu Espírito, que vai preparando a minha volta. Ou seja, o Espírito Santo é um bom trabalhador. Ele está preparando a volta, a segunda vinda. E como ele está preparando? Ele está preparando, trazendo o povo à conversão, ele está preparando, trazendo o povo ao arrependimento. Então, sabemos nós que essa graduação do Espírito ela é essencial para esse dia, é essencial para essa hora. Ele precisa. Os irmãos que estão em casa, olha só, presta atenção aqui. Olha bem nos meus olhos aqui. Vocês precisam entender uma coisa. O Espírito Santo é o agente necessário para a volta de Jesus. Por quê? Porque o Espírito Santo ele vai preparar a escada da descida do céu. Quando Jacó ele tem uma visão em Betel, ele viu uma escada subindo e descendo, nós entendemos ali que essa escada mostrou para Jacó que Israel poderia ter uma aliança, entrar e sair no céu a hora que ela quiser. Israel tinha acesso ao céu, porque Jacó ia se tornar Israel. Então nós também, a mesma coisa aconteceu, que Jacó deitou sobre a pedra. Então você vê, quem é a pedra? É Jesus. E o Espírito do Senhor mostrou para Jacó em visão, porque foi um dom de visão, a escada. Então você vê que desde Israel já tinha uma promessa da pedra angular, da rocha firme, que era Jesus. Israel se dobrando em cima da pedra e ainda vendo uma aliança da escada, de terra para o céu. Ah, é muito forte, meu Deus do céu. Esses ensinos aqui não tem igual. Eu tô gaguejando aqui, viu, produtor? Eu estou aqui cheio da glória de Deus, viu? Então mostra realmente um concílio entre a união do céu para com a terra, com Israel, em cima da rocha que é Cristo. Então Jacó deita sobre a rocha, briga com o anjo de uma promessa, porque Israel, ela tem até hoje a descendência de Jacó. Ela é guerreira pela sua promessa. Então, ela briga até com o anjo, se for possível. Então, desde lá, Deus já me mostrando realmente que tinha essa aliança de casamento e subir na escada dos degraus espirituais com Israel. Então, vemos que predito foi. Vimos em Mateus 26, né, essa vocação do Espírito, anunciar nós até que venha, porque a Bíblia diz, o Espírito e a igreja, a noiva, diga, venha, quem tem sede, vem, e de graça darei da água da vida eterna. Então mostra que é necessário que agora quem tem sede venha até o Espírito, para o Espírito testificar Jesus Cristo, e para que Jesus sacie a sua sede até que ele venha, né? Então, Lucas capítulo 21, 27, diz assim, ó. Então verá o Filho do Homem vendo numa nuvem com poder e grande glória. Em Lucas 21 fala sobre isso. Irmãos, abre os olhos. Ele virá nas nuvens do céu com poder e grande glória. Então, não virá Jesus como um salvador, mas sim como um punidor. O que vai punir? O poder e a sua glória,
toda a terra estremece com o poder da sua glória. Então ele não virá somente para estava com saudade, não. Ele virá para julgar as nações, tá? E outra coisa predita também, que se você pegar e vai com a Bíblia, pega aí, pega a caneta e vai vendo biblicamente, porque muitas pessoas são falsos profetas, hereges, que quer te enganar, fazendo coisas mentirosas e falando coisas que não está biblicamente. Abre em Atos capítulo 1, versículo 11, olha o que os apóstolos estavam falando. Ó, os anjos falando aos apóstolos, os quais lhe disseram: varões galileus, o que estão olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi levado em cima no céu, há de voltar, assim como para o céu vocês estão vendo ele ir. Então, ou seja, os anjos falaram: olha, calma, vai chegar uma hora que ele vai voltar. Você não pode ficar vai, vigia, ora, vai voltar. É uma promessa que os anjos fizeram para os apóstolos que estavam fora da casa do concílio. Agora, em Hebreus, o apóstolo Paulo, também tomado de íntima compaixão pela sua volta, ele dizendo: assim também como por uma vez oferecendo pela expiação dos nossos pecados, voltará a segunda vez, sem mancha. O apóstolo Paulo disse em Hebreus capítulo 9, versículo 28. Então devemos entender, atenção, devemos entender que essa volta não tem ninguém que possa impedir. Não é governantes, não é o tempo, não é as estações, ela vai acontecer. Querendo o homem ou não, aparecerá o Filho do Homem nas nuvens do céu, com poder e grande glória. Está predito desde os profetas, está predito a sua segunda vinda. E ninguém poderá segurar. Eu estou sentindo uma glória muito forte aqui. Está muito forte a presença. Então ninguém pode impedir essa volta. Essa volta virá com muito poder e justiça, né? E não virá sozinho. Segundo outros manuscritos, virá com poder e grande glória e juntamente com milhares de seus anjos. Ou seja, não vai vir sozinho. Vai vir vários cavaleiros com ele, cheio de espada na mão. Imagine que um anjo matou 185 mil assírios. Imagine milhões de anjos, né? Então não vai, a glória vai ser muito forte. Então vocês que estão em casa precisam ter essa dimensão. A dimensão da glória de Deus e do seu poder. Agora, pastor Júlio, eu estou com medo. Eu estou vendo que realmente é predito a sua volta, né? Já aconteceu em Mateus 24 alguns sinaizinhos. A pandemias, a fome, peste, terremotos, está chegando, já foi predito. E agora, que dia virá? Alguém sabe o dia, a hora? É isso que muitos estão errando. Muitos profetas já premeditaram o dia, a hora e erraram. Por que erraram? Porque não conhecem profundamente o Espírito nem as profecias. Vamos abrir Mateus 24, 27, diz assim: pois assim, como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, peraí. Será desconhecida? Será. Por quê? Porque será rápida. Então não temos um cálculo. Por exemplo, podemos Jesus falar assim: eu vou voltar no dia 12. Mas em que hora? Não tem como marcar a hora, porque um relâmpago, ele não tem hora de avisar a hora que ele chega. E também é muito rápido o relâmpago. Ele faz trum, num piscar de olho. Então não tem como premeditar o tempo, nem a hora e nem o momento. Eu estou sentindo uma glória muito forte aqui. Então não tem como evitar essa sensatez de horário. Então será muito rápida. E acredito nós que é como se fosse raptar alguém. Pum, peguei e arrebatei. Então será muito, muito rápido. Amém? Então será muito... Então vai vir assim, será a vinda do Filho do Homem, né? Agora, por que a Bíblia fala Filho do Homem? Porque é o seguinte, não que é filho do homem aqui, né? Deus fez o homem conforme a semelhança. Você já viu como um funcionário, ele fala assim, olha, ele está trabalhando e fala: ixi, o homem chegou aí. O homem chegou aí. O homem chegou, o homem. Esse homem é autoridade, filho do homem, do grande. Quem já fez isso no trabalho? O homem chegou. Para de conversar com o homem chegou. Hein, produtor, já fez isso? Deixa o produtor responder, vai lá. Já fiz. Tá vindo aí. Patrão. O homem. Exatamente. Então o homem tá vindo aí, ó. Isso, Jô. Então é mais ou menos isso que a Bíblia fala. O filho do homem, ó.
o filho do homem lá está chegando aí. Então por isso que esse versículo nos traz esse filho do homem, um entendimento de falar, ai de mim que o filho do patrão está chegando aí. E por que podemos afirmar o filho do patrão? Porque Deus é patrão. Prova na Bíblia, tem respaldo bíblico que Deus é patrão, Ele é Senhor. E nós somos servos, servos é funcionário, Senhor é patrão. Porque, se Ele é Senhor, eu sou funcionário, é patrão, mas cadê a empresa? A vinha de Jesus. Nós somos vinhateiros, lavradores. Então, tem essa responsabilidade de patrão e funcionário. O filho do homem está vindo aí, hein? Do meu patrão. Eu vou sair um pouquinho para você dar like. Eu vou sair. Tô voltando, tá muito forte o ensino, tá muito forte, tá glorioso, tô voltando, tá muito forte. Não, é muito forte. Eu tô sentindo uma glória muito forte aqui nessa noite, nessa manhã aqui. Tá muito forte. Tô voltando. Já deu like? Já compartilhou? Vamos voltar. Eu tô no Espírito, tá, gente? É o Espírito Santo que me faz sair para vocês pensarem em almas. Olha só. Então, em Mateus 24:36 também diz, porém a respeito daquele dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu sabem. Por isso que eles falaram, varão Galileu, eu não sei o dia nem a hora, mas essa nuvem aí que abriu, ela mesmo descerá. Glória a Jesus, aleluia! E ela vai abrir, essa nuvem vai, mas eu não sei, eu não posso falar, Pedro, mas quando? Pedro, eu não tenho esse horário, não foi me informado isso daí. Tá? Não foi me informado, só sei que é um momento aí que... Então por isso que ele fala, nem os anjos, ninguém, é desconhecida o dia e a hora. Agora, pastor Júlio, você sabe a hora que Jesus vai voltar? Deus me revelou a hora. E eu vou falar a hora que ele vai voltar. Jesus vai voltar meia-noite. Está escrito na palavra. Mas essa meia-noite não é um fuso horário natural. A meia-noite é onde há trevas. A meia-noite é onde há conflitos espirituais. A meia-noite é onde o baile funk está cheio. A meia-noite é onde está todo mundo dormindo. Meia-noite todo mundo dorme. Então a meia-noite ele vai voltar. Com certeza é a meia-noite. Eu estou feliz demais porque Jesus está aqui. E ele está testificando a sua volta. Então, à meia-noite, o carcereiro pediu luz na cadeia para Paulo e Silas. Então, à meia-noite é a hora de sair das prisões. Então, à meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. Veio um terremoto e xarabandagachai. E tremeu toda. E abriu os portais das cadeias. E eles foram livres. E assim, à meia-noite, vai acontecer com Jesus. À meia-noite, ouve-se um grito. Aí vem o esposo. Sai ao encontro. Então, à meia-noite é a hora que está todo mundo dormindo. Então, eu sei o horário, é a meia-noite. Está escrito, mas não sabemos o fuso horário, não é o fuso horário, é do espírito, não é do analógico. Acho que eu vou terminar o ensino por aqui, né? Tá bom já, né, Martim? Vamos terminar por aqui? Acho que acabou, né? Vamos. Deus abençoe a todos. Acho que acabou, né? Tá bom, né? Eles não compartilham, não chamam mais alma para vir assistir, vamos embora, né? Tá pregando sem vamos embora. Não, vamos continuar. O Espírito Santo que manda aqui. Então, Lucas 12, 14, 40 também fala, portanto vós estáis apercebidos porque virá o Filho do Homem a hora que não imaginais. Então, qual é a hora que ninguém imagina? Na hora que está dormindo. O ladrão jamais vai vir avisando, eu vou roubar a tua casa. Senão você colocaria sentinelas na porta. Foi isso que Jesus falou. Jesus falou assim, se o ladrão avisasse, vocês colocariam guarda na porta. Então não vai ter esse guarda, você não vai poder se precaver. Por isso que Jesus falou, orai e vigiai sem cessar, para que não caia em tentação. E bem-aventurado é o homem, quando Jesus vier, estejam vigilantes. Então está muito próximo o dia do Senhor, né? Como Paulo diz, ele virá como ladrão de noite, em 1 Tessalonicenses. Lembra que ele falou para João, eis que venho sem demora. Sem demora, eu não vou demorar. Eu vou voltar, mas não vou demorar. Aí você fala, mas 2020 anos, pastor Júlio, 2020 anos. Sim, 2020 anos, para você é 2020 anos. Para Deus é um dia. São 1000 anos como um dia como 1000 anos. O meu caminho, Isaías, é maior do que o caminho desse povo. Então, o tempo do Senhor ainda nem chegou ainda.
Pode ser bilhões de anos aqui, para ele é 2 dias, passou só. É que o ser humano está em outra dimensão. Então, por isso que Pedro diz, olha, lembrai, Paulo diz, confortai uns aos outros com essa verdade, que ele voltará. Então, está vindo. Venham como ladrão, João, avisa o povo. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes para não andar nu e não vejas nele a sua vergonha. Ele está falando, João, avisa o povo lá, que é para se vestir, se preparar as vestes, que eu vou chegar nessa hora que ele nem pensa. Agora você fala, pastor Júlio, está próxima a vinda dele? Olha, próxima? Até demais. Por quê? Filipenses, na época de Filipenses, quando ele vai escrever os manuscritos de Filipenses, glória a Deus, está caindo tudo aqui. Filipenses está escrevendo assim, olha, que seja, pode abrir aí comigo, pega aí a tua Bíblia, abre comigo Filipenses capítulo 4, verso 5. Diz assim, ó, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, porque perto está o Senhor. Peraí, se Filipenses, aquele tempo, guiado pelo Espírito Santo, está falando que está perto, quanto mais nos dias de hoje, igreja. Então sabemos nós que perto está o Senhor. Perto, olha para mim aqui. Perto está o Senhor. Perto está o Senhor. Vou repetir. Perto está o Senhor. Vou repetir de novo. Perto, muito próximo, está a volta de Jesus. Filipenses garante isso. E outra menção que dá também da sua volta, que está perto, Hebreus 10:37, diz assim, pois ainda um pouco tempo, aquele que há de vir, virá, e não tardará. Então Paulo está dizendo, é por um pouco tempo. Mas esse tempo aqui não é do relógio humano. Esse tempo é das estações espirituais. Mas, pastor Júlio, como assim estações espirituais? Sim, quando levantar a nação contra a nação. É um tempo de dor. É um tempo não comentado pelo relógio, mas sim pelo tempo do amor esfriando. Quando o amor se esfria, aumenta a iniquidade. E isso não vem com o tempo de relógio, vem com o tempo do pecado atingir a terra. Eita, está muito forte esse ensino, gente. Ai, Jesus amado. Meu Deus, está muito lindo esse ensino. Muito lindo, muito lindo, muito lindo, muito lindo, muito lindo. Eu estou maravilhado com essa manhã mesmo. Eu estou cheio do Espírito Santo. Eu estou sentindo uma... Vocês em casa sentem? Eu também sinto em casa também. Vocês em casa estão sentindo? Eu também sinto, meus irmãos. Então deixa eu sentir também. Eu estou ensinando, mas estou sentindo também. Se vocês estão pulando aí do outro lado, eu também estou pulando aqui. Que glória, mesmo, que coisa maravilhosa, que poder de Deus, que coisa maravilhosa. Então, eu estou até gaguejando de tanta glória, é muito forte. Os anjos estão aqui, o Espírito Santo está falando conosco. Então, tomar cuidado, está perto. Agora, o que Tiago disse? Sede sóbrios e paciente, porque a vinda do Senhor está próxima. Tiago falou isso no capítulo 5. Sede sóbrio, sede paciente. Vai devagar, porque está próximo. Calma aí, aguenta aí. Então, meus irmãos, falamos da predição da segunda vinda, falamos da ocasião desconhecida que ninguém conhece, mas sabemos que está próxima. Então, olha que problema. Está premeditado, que é profecia, não sabemos a hora e ainda está próximo. Estamos em perigo. Estamos em perigo! Não, já foi premeditado que ele vai vir. Não sabemos a hora e ainda não sabemos o momento, mas só sabemos que ele está próximo. Olha que mistério, gente. Como, por exemplo, eu ligo para você. Presta aqui o celular. Olha só. Eu vou ligar para você. João, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Júlio César. Como vai o senhor? Tá tudo bem. Olha, um dia eu vou ir na sua casa. E ele vai perguntar, mas quando? Não sei. Mas tá próximo. Vou repetir. João, tudo bem? Ô, pastor Júlio, quanto tempo? Falei, estou indo na sua casa. Quando você vem, pastor Júlio? Não sei. Mas como assim não sabe? Mas tá próximo. O dono da casa falou, peraí. Todo dia, então, eu vou chegar na portaria da minha casa e vou ver se ele está vindo. Foi isso que Jesus falou. Todo dia vão, vigiam, oram, porque ele pode chegar numa hora que você nem pensa. Prepara, sempre arruma a casa para o pastor. Ô, João, eu não te dei... Eu falei que eu ia, não foi? Foi. Eu falei, vou imitar um João aqui. Falou assim, pastor Júlio. Então, João,
Eu falei que eu ia, mas quando você vai vir, homem? Olha, João, eu não sei ainda o dia que eu vou vir, não, que eu vou ir. Mas da próxima, João. Como assim, homem? Me avisa para mim preparar minha casa. Não, João. Prepara a casa todo dia, que talvez eu possa chegar hoje ou amanhã. E foi isso que Jesus falou. Prepara a tua casa, porque você não sabe a hora que ele vai voltar. Seja vigilante, deixa a casa preparada. E foi isso que Jesus falou. Lamentações. Obrigado. É muito sério. Então, são 3 situações difíceis. Não dá para entender isso. Vamos lá. Tá vindo. Apocalipse ele fala, aquele que dá testemunho dessas coisas diz, certamente cedo vem. Paulo está falando, ele vai vir cedo. E João, Apocalipse, certamente, ou seja, ele está afirmando, é cedo, não é tarde. Então muitos falam assim, ó, o Senhor tem promessa e muitos que têm por tardia, Deus não retarda a sua promessa, muitos que têm por tardia. Então não será tarde, é cedo. Cedo é uma coisa, tarde é depois. Então nem todos aqueles que têm como retardia a sua promessa, a Bíblia diz que não é tardia. Ele não retarda. Tardia, retardia. O que é retardia? É puxar a tarde. Ou seja, retroceder aquilo que ele falou. Ou seja, ele tem a sua promessa e ela não é tardia. Ela corretamente ele vai vir no tempo certo, no momento exato. Cedo vem, João. Certamente, eu estou dando minha palavra, eu vou voltar cedo. Então, ainda não vimos ainda nada. Não vimos nada dos sinais ainda. Então ainda está muito cedo. Nem chegou a ser cedo ainda. Porque ele falou certamente cedo eu venho. Então nem está cedo ainda. Tá? Nem amanheceu o dia. Quem entendeu da glória. O seu propósito. Qual que é a finalidade de Jesus voltar? O Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus santos anjos. Então recompensará cada um. Qual é o motivo? Recompensar. Trazer aquilo que ele diz na parábola, que quando deixou talentos e foi embora, voltou e diz, o que tu fizeste com o teu talento? É uma das parábolas que leva em caixa da segunda vinda, tá bom? Então pagar, ele vai vir pagar. Por que pagar? Porque o reino dos céus é semelhante a um empresário que deixou o povo trabalhando e foi, depois voltou. Então ele foi, vai vir agora pagar os seus servos pelo trabalho que foi prestado no reino dos céus. É um dos motivos da sua volta também. O que nós vamos ver? Né? Depois que ele voltar, por isso que eu falo no primeiro versículo lá, ele saiu do trono, todo no cavalo branco e veio. Aí ele vai vir, depois ele vai voltar com o cavalo e sentar no trono de novo. Onde está escrito isso? Mateus 25, 31. Diz, quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os seus santos anjos com ele, então sentarão no trono da sua glória. Então voltará e se assentará. E por que Jesus tem que sentar de novo? Porque uma hora ele sai para reinar e julgar. Não, para julgar e matar os ímpios. Outra hora ele senta para dizer, matei os ímpios, tomei o meu governo novamente, tá tranquilo. Estou reinando de novo. Eita glória! Eu nunca vi um ensino mais forte do que esse no YouTube. Alguém aí embaixo viu? Deixa eu ver os comentários aqui. Vocês aí embaixo nos comentários, viu um ensino maior que esse? Deixa eu ver. Legal. Que legal. Vocês não viram, não? Eu também não estou vendo, não, hein? Ensino igual a esse aqui, não. É muito forte. Não é para minha glória, não. É para a glória do Espírito Santo. Legal. Então, é esse propósito maior que temos e essa vontade de tremer a cada dia dessa volta. Porque será muito terrível e tenebrosa. Então, o que vai acontecer? Todas as nações vão se reunir diante dele e ele vai começar a julgar. Quando Jesus voltar, meus irmãos, o trono branco descer para um julgamento universal, Jesus vai vir como Jesus tem 2 sentidos no tribunal. O tribunal não é de Deus, o tribunal é de Cristo. Paulo fala isso.
O tribunal não é de Deus, é de Cristo. E por que de Cristo? Porque Cristo é o rei. Então Deus vai estar como um juiz que vai dar a sentença, mas o tribunal é de Cristo. Então Cristo vai ser advogado para os justos e vai ser, Deus será juiz para os ímpios. Então olha que interessante. Então ele vai sentado como leão, o leão que defende o teu reino, porque ele é o leão da tribo de Judá. E todos nós somos da tribo de Judá. Quando você aceita Jesus, você é da tribo de Judá. Então ele é o rei, o leão, o que domina o espaço, o que impera no espaço e protege o seu reinado. Então ele vai defender, assim como a galinha acode seus pintinhos, no dia do juízo ele vai separar e vai proteger. Porque ele vai ter que proteger de quem? De quem na vinda dele? Do pai. Porque o pai está vindo... Eu vou falar uma coisa. O pai não é esse Deus bonzinho que vocês costumam pregar para o povo, tá, gente? Ele tem amor, ele tem. Mas Deus matou pessoas no Êxodo, hein? Acabou com a família de Acã. Deus é muito vingativo. E ele está babando para a vingança. Segundo a Bíblia Sagrada, a sua espada mana sangue. Então ele virá para arrebentar com tudo. Então só vai ser protegido da ira de Deus quem está com o filho. Porque é amigo do filho. Por isso que ele falou assim, eu não vos conheço. Ou seja, se eu não conheço que vocês expulsou o demônio em meu nome, curou as enfermas, não te conheço. Por que Jesus falou isso? Porque as pessoas curam, faz milagres no nome de Jesus, fazem. Isso é normal. Porque Jesus deu esse poder pelo seu nome. Mas, por que não conhecia? Porque Jesus falou assim, eu sou bom pastor e as minhas ovelhas ouvem a minha voz. O cara expulsava o demônio, mas não obedecia o evangelho. Eita glória, é muito forte esse ensino. Ô produtor, tá demais, hein? Então, ele até apenas ele expulsava, mas não conhecia o dono da operação. Por quê? Porque não ouvia a voz de Jesus. Ficava dentro do templo, não ajudava ninguém. Era agressivo, não tinha mansidão com ninguém, amava mais o mundo, mas tinha operação de maravilhas. Por isso chamavam falsos profetas, porque não eram verdadeiros. Então, esses que não obedeciam à voz do Santo Evangelho, vai ser punido para o fogo do inferno e também do lago de fogo. Claramente que aqui nós estamos passando realmente para um juízo final, porque eu não posso afundar nesse estudo, porque senão a gente vai entrar em outra dimensão. Aí eu vou ter que pregar para vocês sobre como será a sentença, vamos abrir os livros, aí nós vamos sair do ensino. Vamos focar, porque realmente eu falei literalmente, e porque ele também anda juntamente com a volta, o juízo. Então, esse juízo será inescapável para os ímpios, tá bom? Afeminados, feiticeiros, aborrecedores de Deus, incrédulos, juradores, presunçosos, amantes de si mesmo, mentirosos, fornicadores, adúlteros, beberrões, todos esses vão queimar no foguinho. Não queima muito não, gente. Não queima muito não. Jesus falou assim, olha, não queima muito não, só arranca teu braço para ir para lá, tá? Vai ter ranger de dentro. Queima é muito, viu, meu irmão? Queima muito, queima dia e noite, você vai queimar para sempre. Vai chorar. Por que eu roubei a igreja? Por que eu falei aquilo que Deus estava falando não era Deus? As visões, o YouTube aplaudiu, mas Jesus estava contra mim. Vai chorar igual um leão desmamado, mas vai gritar para sempre. Por quê? Trouxe, Deus manda lhe dizer, Deus mostrou para mim, eu dormi, tive uma visão, apareceu um anjo, apareceu... Aí Deus fala, lembra aquela visão? Foi eu que te dei essa visão? Não, pastor, eu falei pela minha emoção, me perdoa. Aí é tarde demais, porque quis aplauso do YouTube, quis aplauso do homem, mas esqueceu de temer primeiro o rei dos reis, o Senhor dos reis. Vamos aqui. Então, vamos acelerar, senão não pegamos o completo, o tempero total. Então, essa vinda para julgar as nações, Paulo disse assim, olha, em 1 Coríntios capítulo 4, verso 5. Alguém aqui já percebeu no YouTube que aqui os meus ensinos é tudo dentro da Bíblia? É impressionante, né? Como os falsos profetas não lê Bíblia, não. Tudo dentro da Bíblia, eu não sei que... É só dentro da Bíblia, porque o Espírito Santo ama a verdade. 1 Coríntios 4, 5, Paulo fala assim, tem uma preocupação com vocês. Aí o pessoal fala, mas por que você está preocupado? Preocupado porque estão julgando antes da hora. O que está escrito lá fala assim, ó, portanto, nada julguei antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará o desígnio dos corações, então cada um receberá a Deus o louvor. Ou seja, peraí, essa aqui, essa aqui vai ser forte. Produtor, eu posso falar? Pode.
Pode sim. Então eu vou falar, produtor. Essa vai ser forte. O que Paulo falou aqui? Não julgues antes do tempo, porque Deus é o grande juiz para tirar da escuridão aquilo que está escondido. Mas você viu o que ele fala aqui, ó? E manifestará os desígnios dos corações, ou seja, Deus vai tirar e ainda olhar o que estava dentro do coração do pastor, ou o coração da irmã, ou o coração do irmão, os desígnios do coração, os pensamentos. Qual que era a intenção da abrir igreja? Qual era a intenção de cantar, para aparecer para o povo? Qual que era a intenção? Então, olha o que ele fala. Então cada um receberá de Deus o louvor. Peraí, aí eu começo. Mas peraí, Senhor. Até os que vão ser julgados, Deus vai cantar louvor para ele? Receberá de Deus o louvor. Ou seja, é Deus que vai cantar aqui. Não é nós. Peraí, vamos deixar... Peraí. Vamos ler de novo. 1 Coríntios, capítulo 4, 5. Portanto, não julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas das trevas, que estavam escondidas, e manifestará os desígnios dos corações, que estava dentro do coração do homem, que ninguém sabia. Então, cada um receberá de Deus o louvor. Peraí, Deus vai cantar para mim? Sim. Mas e os que foram punidos? Sim, Deus vai falar assim, joguei no fogo, queimei os ímpios. Estou feliz no céu, porque sou Deus de Israel. Queimei no fogo assim e tirei do céu. Queimei. Então Deus vai cantar que te queimou. Agora, se você for salvo, benditos do meu Pai, venha para o gozo do Senhor, benditos do meu Pai, Deus irá cantar, o que Ele irá fazer, é lindo, igreja! Deus vai cantar, tanto para a vida, como para a morte. É muito forte, igreja! Digita aqui o que você acabou de escutar. Você achou forte? Digita, vai lá. É muito forte. Vamos ver o que o pessoal de casa está achando dessa palavra. E não é verdade? É muito forte. Deus vai cantar. E ninguém sabe qual é o cântico esse. A Bíblia diz que quem for salvo vai ter o cântico de Moisés. O cântico de Moisés vamos cantar no céu, porque João viu o cântico de Moisés no céu. O problema é assim para o inferno. Deus vai cantar. Eu queimei mais um. É Bíblia. Deus vai dar o louvor, tanto para os injustos como os justos. Então não tem como escapar da mão. Até cantando o Senhor condena. É tremendo esse Jeová, né? Ai de mim, Senhor. Ai, Senhor, não pesa a tua mão na minha alma, misericórdia. Estou fora de cair na tua mão. Não quero, Senhor. Não quero cair na tua mão. Eu tô diferente de Davi. Davi queria cair na mão de Deus, não queria cair na mão do homem. Eu, ao contrário, quero cair na mão do homem agora. Quero cair na mão de Deus, não. Misericórdia. Então, não julga antes do tempo. Porque Deus irá julgar os vivos e os mortos. O apóstolo Paulo disse isso. Então, concernente Judas diz que profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão. Vede o Senhor... vem com milhares dos seus santos anjos. Irmãos, não é agora no Novo. Em Judas, do Velho Testamento, estava falando dos grandes anjos que viria. Foi uma revelação para Judas. Muito antes de Mateus Levi nascer. Muito antes de Lucas ser discípulo. Já estava prometido que anjos desceriam com ele. Judas capítulo 14. Em 15 fala, para fazer juízo contra todos e fazer convicto todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram. Então, realmente, vai vir para julgar. Em Judas fala isso. Agora, para encerrar o ensino, para o último módulo. Pastor, eu estou com medo, eu não sei a hora que ele vem, está predito lá dos profetas. Eu não sei o momento. O que eu devo fazer? O que eu devo fazer? Você que está em casa. O que você deve fazer? Aleluia. O que você deve fazer? Você que está em casa aqui. O que, pastor Giro? Eu estou com medo. O que eu devo fazer para que ele não me pegue de surpresa? Nessa volta, porque, gente, irmãos,
O mesmo Jesus disse, vinde a mim que todos vós estar cansados, é o mesmo que disse, afastai-vos de mim. Vou repetir. Vem, sai, vem, sai, vem. Vamos mudar de cama, Martim. Vem, sai, vem, sai, vem, sai, vem, sai, vem. Eu vou ficar no vem aqui que é mais gostoso. O sai não é comigo. Vinde, afastai-vos. Que Jesus que vocês estão brincando? Jesus está falando. Vai, língua solta, continua. Fala que Deus te mostrou que tem anja no céu, que tem lá no céu até um parquinho de diversão. Vai lá. Né? Tem pessoas que falam que tem até um tobogã só para as crianças brincar lá embaixo da árvore. Vai brincando, vai, faz o que vocês quiserem. Problema, dia do juízo vem aí. Então, o que eu devo fazer? Vocês devem, o que diz em Mateus 24? 44. Pois estáis vos também apercebidos. Porque o que é percebido? Está sempre preparado, sempre pensando. Acordar de manhã e falar, meu Deus, hoje pode ser o dia. Meu Deus, amanhã pode ser o dia. Senhor, semana que vem pode ser o dia. Então, o que é percebido? Está atento. Está atento do que está acontecendo. Outra coisa também que a gente pode levar em consideração é sair da modormia. É também um jeito da gente também se preparar para a volta. Vou provar na Bíblia Sagrada. Quando a Bíblia diz naquela parábola de Lucas 19:13, diz assim, que ele voltou, né? Ele voltou chamando os 10 servos seus e disse, olha, eu estou indo embora e pega o teu talento e multiplica eles. Então é você sair da modormia, trabalhar, fazer a obra de Deus, panfletar o bairro. Então é sair da modormia. Então, multiplica até que eu venha. Olha que interessante. É muito forte esse estudo, gente. Isso é muito forte, é muito forte, é muito forte. Então, até que eu venha, multiplique. Então, sai da modormia. Outra coisa. Alguém quer mais exemplos? Eu dou biblicamente. Empresta aqui o telefone, produtor. Se vocês quiserem mais exemplos, eu vou esperar vocês falarem. Vocês querem mais exemplos? Eu mando exemplo aí. Se vocês quiserem, fala aqui no comentário. Porque eu não tenho acesso ao comentário. O produtor tem aqui uma ilha de programação e deixa eu só com o microfone e também a razão do Espírito. Então, se vocês quiserem, tá bom, todo mundo quer. Eu vou voltar, eu vou falar aqui. Obrigado, irmão, muito obrigado. Eu vou dar outros exemplos. Outra coisa que devemos ter, outra coisa que devemos fazer na volta do Senhor, o que devemos ter, qual a atitude que devemos para ser salvo? Paciência. O que, pastor? Paciência é um dos pontos fundamentais. Voltando aqui, Martim. A paciência é um dos pontos fundamental também para que você receba essa graça vindoura. Vamos ver na Bíblia Sagrada. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 7, diz assim. Modo que nenhum dom vos falta, aguardando a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. O que Paulo quis dizer? Não falta dom para vocês. Então aguarda com paciência. Irmãos, a paciência, o aguardar com paciência está muito mais forte do que sair da modormia de fazer a obra, que acabei de falar. A paciência é tudo, aguardando. O que é aguardar? Esperar com paciência no Senhor. E ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Eu esperei com o paciência do Senhor e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então, é paciência. Davi passou pela paciência. Jó teve a paciência de Jó, todo mundo sabe. Então, para volta também tem que ter muita cautela e muita paciência e esperar na posição. Outra coisa interessante que mostra a eficácia, a caridade. Irmãos, quando Jesus disse lá, tive fome e tu me deste de comer, tive sede e tu me deste de beber, era estrangeiro, isso leva para a volta do Senhor. Caridade é tudo mesmo. Faça amor, ame o teu próximo, o teu inimigo, ama os que vos odeiam, ore para os que vos perseguem. Isso foi Jesus falou assim, senão não entrarão no reino dos céus mesmo. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles herdarão o reino dos céus, os pacificadores. Então essa volta, para você não estar despreparado de subir com ele no arrebatamento, precisa ter também esse dom gratuito do amor e da mansidão e da benignidade, que é um dom do Espírito.
Outra coisa, né? Outra coisa, uma vida irrepreensível. O que é a palavra irrepreensível? Não leva a repreensão, porque está certo, sempre está justo. Pode ver, quem me repreende? Pastor Júlio, eu vou fazer um vídeo para te repreender. Não tem ninguém que faz isso no YouTube. Eles falam e falam, mas repreender eu não consigo. Por quê? Porque eu ando justo. A minha vida é irrepreensível. Eu ando sempre na justiça, eu ando sempre fazendo certo. Então é por isso que o pastor Júlio hoje é perseguido, de outra forma, porque não dá para repreender ele, porque ele faz justiça. E o que fala aqui? 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23. O mesmo Deus de paz os santifique completamente, e todo o vosso espírito, alma e corpo seja plenamente conservado, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, conservado e irrepreensível. Não é para levar a repreensão dos outros. Pare de ficar dando bobeira, pare de ficar fazendo um erro para ser repreendido. Não leve mais repreensão. Evita o mal, evita cair, evita dar escândalo, evita o pastor te repreender. Faça o que você tem que fazer e acabou. Tá bom? Então, guarde o mandamento imaculado, né? A gente tem que guardar os mandamentos até a sua volta. Temos que estar alegre. Temos que estar triste ou alegre para a volta? Alegres, mas tem um problema, não é de se alegrar, porque imagina, se o meu vizinho ficar, eu vou ficar triste. Então, se eu olhar para um lado, eu fico triste. Mas o que fala para se alegrar? Tito 2,13, aguardando a bendita esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Olha o que ele fala, aparição dos dois. Então, tá me arrepiando todo aqui, rapaz. Espera aí, só um minutinho. Ô, produtor, eu preciso tirar aqui o meu terno, viu? Porque o negócio tá... Rapaz, eu tô arrepiando todo aqui, o negócio tá até piquenicando o terno. Ô, produção! Produção, pode vir, produção. Estamos ao vivo lá, dá um tchauzinho lá, produção. Abaixa lá, você tá cortando. Produção! Valeu, obrigado. Rapaz, tô me arrepiando todo aqui. Meu Deus. Quando eu falei de aparecer os dois, aí um já é poderoso, imagine dois. Aí eu não vou aguentar, não. Quem vai aguentar? Né? Aparecer dois. É muita coisa pro meu caminhão. Dois, ó, tá arrepiando todo. Mas eu não vou tirar a camisa não, hein, Satanás. Pombagira, não vou tirar a camisa não. Aqui dá para tolerar. Ó, então é o seguinte, parecerá dois. Os dois, Deus e Jesus Cristo. Aleluia. Então, o negócio vai ser estreito. Então temos que estar constância. 1 João 2,28. E agora, filhinhos, permanecei nele. O que é constância? Permanência. Permanece nele, para que quando ele se manifestar, permaneça nele. Quando ele se manifestar. O que é manifestar? Aparecer. Manifestar. Tenha-nos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Olha só. O que é Jesus vai confundir? Isso está escrito em 1 João 2,28. Vai confundir nós? Sim. Pode acontecer isso. Como assim, pastor Júlio? Bem-aventurado o varão que não se senta à roda dos escarnecedores. Quando Jesus vier, tem 5 ímpios lá, vai ter um justo ali e fala, não, é tudo ímpio, pode jogar fora. Pode nos confundir, não é de fogo. Jesus vai chegar assim, ó. Mas peraí, tem um monte de cerveja lá, tem um crente no meio da cerveja? Não, isso aqui é tudo ímpio, não tem crente ali, ele pode te confundir. É. Então, bem-aventurado que não se senta à roda dos escarnecedores. Fuja da aparência do mal, para não ser confundido. Eita glória! É forte aí, produtor. Por isso que ele fala de confundir. Peraí. E por que ele fala de confundir? Ele fala assim, eu vou dar um joio. O Satanás colocou o joio no meio do trigo. Deixa o joio crescer, senão nós vamos confundir. Porque se arrancar agora, sai joio com trigo. Glória! Estou cheio do Espírito Santo. Esse ensino está muito forte. Então, a confusão vem daí. Deixa crescer. Então, se você não fizer a sua parte e sair da aparência do mal, você pode ser confundido juntamente com os ímpios. E você vai ser lançado em fardo com eles, mesmo sendo justo. Porque está fazendo coisa errada. Está no erro. Não fiquem no erro. Saiam enquanto é tempo. Viradinha. Martim toda vez assim, ó. Né, vira assim, ó. Aparece ali, ó. A gente aparece aqui. Vai lá de novo. Nessa.
Ó. Não vai ser... A aparição de Jesus vai ser assim, ó. Ó que top, Martim. Ótimo. Então, é isso. Martim é rápido, né, pessoal? Aplaude para o produtor Martim.